como dimensionar disjuntor geral monofásico e como dimensionar disjuntor geral bifásico. Essa aqui é uma dúvida recorrente que a gente recebe e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo de como você dimensiona o disjuntor geral monofásico e bifásico. Vamos pra cima! Fala profissional da elétrica, Anderson Campos por aqui, seja bem-vindo ao canal Escola da Elétrica e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre como dimensionar disjuntor monofásico e bifásico. Existem diferenças? Quais fórmulas, quais equações que eu utilizo, né? Inclusive, depois que você assistir esse vídeo, eu vou até deixar no card aqui em cima um vídeo que nós fizemos sobre disjuntor geral, tá bom? Mas assiste primeiro esse que tem um vídeo complementar para você ver depois e unificar esse conhecimento que é sempre bom, né? Antes de mais nada, é muito importante eu ressaltar, eu vou mostrar na prática aqui para você alguns erros, 2 erros praticamente que as pessoas cometem na hora de dimensionar o disjuntor geral e o modo correto, obviamente, tá? Tem gente que utiliza aí a corrente total, faz lá a carga instalada, né? E aí calcula a corrente total e utiliza isso para dimensionar o disjuntor. Eu já falo para você que isso está errado, beleza? Mas vamos deixar de papo, né? Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador e vou te mostrar um conteúdo prático para te explicar isso, o passo a passo completo para você não ter mais dúvidas, tá bom? Antes disso, se é a primeira vez que você tá aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todos os nossos conteúdos. Toda semana a gente tá trazendo conteúdo de capacitação técnica e também de empreendedorismo na área elétrica, beleza? E aí vamos fazer esse movimento aí, a família Escola da Elétrica, pra gente estar junto aí e se ajudar cada vez mais. Bom, chega de papo, vamos lá então. Editor, bora para compartilhar a tela do meu computador, vamos lá. Bom, muito bem, então como dimensionar o disjuntor geral monofásico e bifásico, né? Lembrando que a gente tem um vídeo somente sobre disjuntor geral trifásico, a gente vai colocar aqui nos cards caso você queira ver depois, mas assista esse vídeo aqui que é complementar ao trifásico, né? Você pode depois complementar esse estudo aí. Se você já viu o trifásico, vê esse também, assiste até o final porque tem algumas diferenças e algumas particularidades aí, tá bom? Bom, eu trouxe aqui um exemplo de uma residência comum, uma casa tradicional aí, não é alto padrão, tá? Para efeitos didáticos é um excelente exemplo, e a gente tem aqui circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, né? Coloquei 2 circuitos de iluminação de 600 watts cada um, 2 circuitos de tomada de uso geral, 2.200 watts cada um, 2 circuitos de chuveiro elétrico, cada chuveiro de 6.500 watts, máquina de lavar de 1.800, micro-ondas 1.500. A carga total instalada é 21.700 watts, tá? E aqui ao lado tem uma coluna com o disjuntor de cada circuito. Aqui eu tô considerando que a gente já dimensionou os cabos e os disjuntores, tá? Depois você dá uma olhada aqui no canal que a gente tem vídeo falando só sobre esse tipo de dimensionamento, mas basicamente trazendo uma situação real. Já quero apontar 2 erros comuns que as pessoas acabam cometendo, né? O primeiro erro é pegar a carga instalada total da minha instalação, ou seja, de todos os equipamentos que a gente previu, calcula a corrente, que seria a corrente total, né, da minha instalação, e dimensiona o disjuntor. Isso tá errado, tá? Porque assim você vai sobredimensionar o valor do disjuntor. Você vai acabar ficando com o disjuntor geral desse quadro muito grande, o valor da corrente muito alto e não tem essa necessidade. Por quê? Porque todas as cargas elas não vão funcionar ao mesmo tempo 100% do tempo. Ao longo do dia você tem horário de pico e tudo mais, mas mesmo assim você não vai usar tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que considerar o fator de demanda, a corrente de demanda, mas daqui a pouco eu chego lá, tá? O segundo erro muito comum é somar todas as correntes dos disjuntores dos circuitos terminais e a somatória, o valor que der, eu escolho um disjuntor geral. Isso também tá errado, tá? Não deve ser feito dessa maneira. A gente tem circuitos monofásicos, bifásicos, mas eu não posso simplesmente somar as correntes e dimensionar ali, escolher um disjuntor geral para esse quadro, tá? Não pode ser feito dessa maneira. A gente tem que usar a corrente de demanda, tá? Então o primeiro passo é a gente calcular a demanda total da nossa instalação. E aí tem uma equação que é demanda dt, né, de demanda total, igual a D1 mais D2 mais Dn. Esses D1, D2, Dn são demandas parciais por tipos de cargas, né? Então nesse primeiro exemplo aqui, eu pego o D1, que é igual a demanda para iluminação e tomadas de uso geral. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer o P1 vezes FD1. A potência total de iluminação e tomadas, que é o meu P1, vezes o fator de demanda. Eu vou descobrir daqui a pouco como eu identifico esse fator de demanda, né? E aí eu chego na demanda parcial 1. Primeira coisa, eu tenho que somar as potências. Então eu peguei aqui 600 mais 600 mais 2.200 mais 2.200. Foi o que eu fiz aqui, ó. Somando tudo, eu cheguei em 5.600 watts, tá? Depois eu posso dividir por 1.000 essa quantidade de potência para chegar em 5,6 kW. Eu tô convertendo de watts para quilowatts. Eu simplesmente fiz isso, tá? E aí, depois que eu chego nesse valor, eu consulto tabelas de fatores de demanda. Geralmente você acha isso nas normas de concessionária de energia, tá? Então você pode procurar na norma da concessionária local aí da sua região. Geralmente você consegue baixar essas normas no site da concessionária, tá? Faz um cadastro lá e baixa, mas o importante é você localizar as tabelas de fator de demanda. Então eu tenho já o dado de 5,6 kW. O que eu faço agora? Na coluna aqui de quilowatts, de carga instalada, eu vou analisar entre 5 e 6 kW, porque eu tenho 5,6, né? Então tá aqui, ó, entre 5 e 6 kW. O meu FD1, meu fator de demanda, é 0,45. Feito isso, eu vou aqui na minha equação, pego a minha potência instalada, multiplico pelo fator de demanda de 0,45 e obtenho a minha demanda parcial de iluminação e tomadas de 2,52 kW, ok? Então aqui eu já estou fazendo a potência demandada de iluminação e tomada. E aí eu posso dividir por 0,92. O que é esse 0,92? É o meu fator de potência recomendado pelas normas, pela concessionária, né? Então eu faço essa divisão para quê? Para converter em kVA. E aí eu chego no valor de 2,74 kVA. Esse dado em kVA é o que vai me ajudar a calcular a demanda, né? A potência de demanda total e depois a corrente de demanda. A gente vai chegar lá, tá? Aí agora eu vou fazer o cálculo da demanda para tomadas de uso geral.
Nota que eu tenho 4 circuitos de tomadas de uso específico, né? Ou equipamentos de uso específico, né? Igual o chuveiro eu não posso pôr tomada, mas eu tenho que fazer um ponto elétrico lá, né? Então o que eu faço? Mesma coisa, né? Aqui eu chamo de D2 igual a P2 vezes F D2, e aí eu faço a somatória, o meu P2 é a somatória das potências, né? Então 6.500 mais 6.500 dos chuveiros, mais 1.800 ali da máquina de lavar, mais 1.500 do micro-ondas. Eu chego num resultado de 16.300 watts. Vou lá, divido por 1.000 para converter em quilowatts, né? E aí eu consulto uma outra tabela da concessionária, só que aqui são para circuitos de tomada de uso específico, né, o famoso TUI. Como a gente tem 4 circuitos de uso específico, eu venho na coluna aqui de 4 circuitos e procuro o meu fator de demanda, que é 0,76, ok? E aí eu faço a multiplicação, né, de 13,3 kW vezes o fator de demanda, chego na demanda de tomada de uso específico de 12,38 kW, lembrando que isso é uma demanda parcial, né? Aí eu converto para kVA, dividindo por 0,92, que é o fator de potência recomendado pela concessionária, chego em 13,45 kVA, ok? E essa é a minha demanda dos circuitos de uso específico. E aí eu calculo a demanda total, né? Como é que é a demanda total? É o DT igual a D1 mais D2. Então eu vou substituir os valores, né? 2,74 kVA é lá de iluminação e tomadas, mais 13,45 que é de tomadas de uso específico, que eu acabei de calcular. O resultado disso vai me dar 16,19 kVA, então essa é a minha potência de demanda total, né? Uma coisa é a potência instalada, outra coisa é a potência demandada, ok? E o segundo passo é calcular a corrente de demanda, através da corrente de demanda que nós vamos dimensionar o disjuntor geral, tá? Então, eu tenho uma equação da corrente de demanda, ela é igual a demanda total, dividido pela tensão de linha, ok? Nesse exemplo aqui é um circuito bifásico ou monofásico, né? A gente está dimensionando o disjuntor geral monofásico ou disjuntor geral bifásico, no caso. Então o que vai variar aqui é só o valor da tensão. Se você tiver um padrão de entrada onde a alimentação ela é monofásica, por exemplo, 127 volts, fase mais neutro, você vai colocar 127 volts aqui. Se for um bifásico 220, você vai colocar 220 volts aqui. Se você estiver nas regiões onde a rede trifásica ela é 380/220, você vai ter um monofásico 220. Então você sempre só vai trocar o valor da tensão aqui. Quando é trifásico, eu tenho que colocar uma multiplicação aqui pela raiz de 3, ok? Mas no nosso caso, como é mono e bifásico, é só você pôr o valor de tensão igual nós vamos fazer. Então a corrente de demanda é igual ao 16,19 kVA, que é a nossa potência de demanda calculada total, dividido por 220. Eu tenho afinal aqui, né, eu tenho duas fases mais neutro, é um bifásico 220 com neutro. Então eu ponho 220 aqui na minha equação e chego na corrente de demanda de 73,59 amperes, ok? Daí eu analiso uma tabela de dimensionamento de disjuntor, né, eu peguei isso daqui de um catálogo da WEG, por exemplo, e aí eu escolho um disjuntor que a corrente nominal do disjuntor seja igual ou superior à corrente de demanda, né? Nesse caso aqui, a gente tem o disjuntor de 80 amperes e o de 100, por exemplo, né, que eu poderia escolher um desses dois. Se eu colocar de 70, 70 é menor do que a corrente de demanda, ok? Então é interessante colocar um valor maior, né, porque a gente já está trabalhando em cima da demanda. Então eu posso usar o disjuntor de 80 amperes ou o disjuntor de 100 amperes, ok? Aí eu coloquei curva C, né, a gente tem vídeos falando de curva de disjuntores, depois você pode dar uma olhada aqui no canal, e basicamente esse é o dimensionamento, eu posso escolher o de 80 ou o de 100. Nesse caso em específico, eu colocaria um disjuntor de 100 amperes, porque a diferença de preço não é tão grande, e você tem uma margem para futuras expansões, para aumento de carga, né? E aí o cálculo, então o disjuntor geral ele pode ser de 80 ou 100 amperes. Inclusive escreve aqui nos comentários o que você acha melhor, mas calma que o vídeo não acabou ainda, tá? Olha a barrinha aí que tem mais conteúdo, informação importante para você. Agora a gente precisa dimensionar o alimentador do quadro de distribuição. O que a gente vem dimensionando é o disjuntor geral do quadro, mas e o cabo que vai alimentar esse quadro de distribuição? Ou seja, os cabos que vão entrar e chegar a serem conectados nesse disjuntor geral, né? Então na tabela 33 eu dei um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que os condutores eles vão ser instalados em eletroduto embutido em alvenaria. Então o método de referência é B1, tá? Por ser eletroduto embutido em alvenaria. E aí eu tenho a tabela 36 para dimensionar os cabos, a tabela da 5410, né? E aí eu tenho condutor de isolação em PVC, ok? Nesse exemplo aqui. A gente tem EPR, XLPE, tem outras tabelas lá na norma, mas eu vou trazer esse exemplo aqui pra gente. Então eu tenho lá B1, eletroduto embutido em alvenaria, 2 condutores carregados, porque a gente está adotando como se fosse um circuito bifásico 220, poderia ser 127 volts monofásico, aí você também consideraria 2 condutores carregados, porque nesse caso a fase mais neutra ela está alimentando, né, o quadro, tá? E aí a gente analisa aqui qual cabo suporta a corrente de demanda que nós calculamos. Então analisando essa coluna aqui, o cabo de 10 mm suporta até 57, mas a nossa corrente de demanda é 73, então eu tenho que ir para o cabo de 16, que suporta 76 amperes, tá? Em teoria, esse dimensionamento está ok, porém tem algumas ressalvas, né? A gente viu que a corrente de demanda é 73, e eu quero usar disjuntor geral, né, até coloquei uma nota aqui, ó, de 80 ou 100 amperes. Então fica um pouco esquisito, né, se eu colocar o disjuntor geral de, por exemplo, 80, mas o cabo que alimenta o quadro só aguenta até 76, que é um valor menor que 80, tá um pouco desconexo, né? É bom você entender que esse cabo de 16, quem vai proteger ele não é o disjuntor geral do quadro, tá?
O cabo alimentador, ele vai trazer alimentação para esse disjuntor. Quem protege o cabo de 16 é o disjuntor lá do padrão de entrada, mas mesmo assim é um pouco estranho o disjuntor geral só desarmar em 80 e o cabo que chega alimentando aguenta 76, né? Então nesse caso aqui, a gente teria que fazer algumas alterações, né? Ou eu usaria um disjuntor geral de 70, que não é muito interessante, tá? Só para poder atender isso, não é muito interessante. O ideal aqui é eu subir para o cabo de 25, ok? Porque aí o cabo de 25 suporta 101 amperes, e aí eu posso usar o disjuntor geral do quadro de 80 ou de 100 amperes, aí fica a critério. Inclusive escreve aqui nos comentários qual você escolheria. Eu quero muito saber aí pra gente fazer esse bate-papo, tá? No nosso projeto, eu vou adotar o disjuntor de 100 amperes e usar o cabo de 25 milímetros para os condutores fase, tá? E aí a gente tem ainda que dimensionar o condutor neutro e o de proteção, o famoso cabo terra, né? Aqui na tabela 48 do 5410, eu tenho uma regra que para condutores menores igual a 25 milímetros quadrados, o condutor de neutro é igual ao da fase. A gente usou cabo de 25, né? Então o neutro também vai ser de 25. E aí eu tenho uma regra aqui similar, né, para a tabela 58 da 5410, para o condutor terra. No caso, o cabo de 25 ele está entre 16 e 35. Então eu posso usar um condutor de proteção aqui, ó, de 16, ok? Então, final das contas, nós temos aí um disjuntor geral bifásico de 100 amperes, tá? E o nosso alimentador vão ser 2 condutores de 25, um para cada fase, um condutor de neutro de 25 e um condutor de 16 para o condutor de terra. Esse é o dimensionamento do disjuntor geral e o alimentador do nosso quadro de distribuição. Bom, calma que não acabou ainda, tem mais 2 informações importantes para você, tá? A primeira ficou alguma dúvida? Você gostou desse conteúdo? Coloca aqui nos comentários e deixa eu saber, porque é o termômetro para eu saber se eu trago mais conteúdos assim para você. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa a notificação para receber toda semana aí os nossos conteúdos aí para ajudar na sua capacitação, na sua vida profissional. E eu vou deixar também aqui em algum lugar aqui na tela, acho que provavelmente vai aparecer aqui em cima ou aqui no canto aqui, um conteúdo complementar, tá? Então vai ter um vídeo como dimensionar disjuntores normais, né, circuitos terminais, e também como dimensionar disjuntor geral trifásico, que é um assunto complementar a esse tema, né, esse vídeo que a gente está trabalhando aqui. Vai lá, assiste e depois também deixa seu comentário para eu saber se você gostou, beleza? No mais é isso, vamos para cima e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!